Hoje é um culto de ceia, é um momento para refletir, pensar no estado da nossa vida espiritual, o que precisamos melhorar, e nós sempre precisamos melhorar. Eu quero compartilhar com os irmãos a história que Paulo conta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 1 aos Coríntios, capítulo 10, eu vou dar uma introdução contextual do texto. No capítulo 10, Paulo quer ensinar à igreja como se deve viver, como se deve agradar a Deus, e ele pega a história do Velho Testamento, do povo na caminhada no deserto, saindo do Egito em direção a Canaã. E Paulo diz que nessa caminhada, nessa trajetória da vida, o povo que Deus escolheu de tirar do Egito e levar para a terra prometida, errou muito e desagradou a Deus em muito. E Paulo traz como rememoramento essa história para que pudéssemos aprender com a história, com os erros desse povo e assim poder evitar alguns erros que eles cometeram. E é nesse contexto que Paulo começa aí no versículo 3, poderíamos ter começado no capítulo 1, mas vamos ler do 3. Paulo diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Que constatação terrível. Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí o versículo de número 12, não está ali, mas é conhecido de todos, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que o Senhor nos dê graça, entendimento, humildade, para aplicar a palavra de Deus no coração. Sobretudo humildade, porque conhecimento não nos leva obrigatoriamente à obediência. Só o quebrantamento, a humildade nos leva à obediência. Saber o que fazer, o que se deve fazer, não nos transforma. O que de fato nos transforma é o que nós sabemos que devemos fazer e fazemos o que sabemos. Isso de fato vai nos transformar. E Paulo fala duas vezes que os caminhos errados, as opções que esse povo escolheu viver, foram na sua maioria opções erradas. E eles erraram para que nós pudéssemos não errar. Para que o exemplo negativo não seja o exemplo de nossas vidas, a história de nossas vidas. Paulo vai dizer de uma forma muito clara que os pecados que estes irmãos do deserto escolheram praticar
foram frutos da cobiça. A cobiça é o desejo do coração de querer praticar, querer ter aquilo que é de fato proibido por Deus. Mas que a nossa carne, o nosso desejo pecaminoso é atraído. Cobiçar é isso. Cobiçar é desejar fazer o que não nos vai fazer bem, aquilo que Deus proibiu. E diz que estes irmãos escolheram o caminho da cobiça, o caminho do mal, coisas más. É assim que Paulo conta e diz a respeito das opções e do caminho que esses irmãos escolheram. E diz algo: não se agradou Deus da maioria deles. Numa relação de intimidade, de amizade, nós vivemos nessa ação recíproca de querer trazer o bem, de querer fazer o bem para o outro, de causar alegria ao coração do outro e vice-versa. Isso é amor. Amor só é amor quando é recíproco, quando você tem resposta da outra parte, do outro lado. E quando nós nessa entrega a Deus das nossas vidas, nós resolvemos amá-lo de todo o nosso coração, viver para Ele, em suma, ou no final destes atos, nós vamos agradá-lo. Quando não, nós vamos desagradar o coração de Deus. Note, nós entristecemos a Deus. Agradar e desagradar tem a ver com alegrar e com entristecer o coração de Deus. A nossa vida alegra o coração de Deus ou entristece o coração de Deus. A nossa vida glorifica o nome de Deus ou traz vergonha ao nome de Deus. E nós somos chamados a agradar o coração de Deus, como diz o texto dele, que Deus nos chamou para vivermos para o seu agrado. Por isso que o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A minha vida é para o Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus em Cristo morreu por mim para que eu não viva mais para mim mesmo, mas viva para Ele. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12 que nós devemos oferecer a nossa própria vida, os nossos corpos, como sacrifício santo, agradável a Deus, está falando de viver para Deus e oferecer a nossa vida como sacrifício que agrada o coração de Deus. Portanto, eu pergunto, olhando para a história, olhe que Paulo, ele destaca algumas atitudes, algumas opções de conduta que esse povo escolheu. Poderia ter escolhido outras, mas ele escolheu algumas. E eu quero olhar para essas opções de vida que desagradam o coração de Deus. É nesse tema, é nessa linha, seguindo esse pensamento, é respondendo essa pergunta: o que desagrada o coração de Deus? O que fazemos que traz tristeza ao coração de Deus? Em primeiro lugar, Paulo diz: não, versículo 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Talvez você esteja um pouco confuso. Talvez você não entendeu o argumento do apóstolo Paulo, porque normalmente, quando nós falamos em idolatria, nós pensamos imediatamente em alguém se curvando diante de uma imagem, de um ídolo. Nós somos remetidos quase que automaticamente a pensar em alguém adorando um ser, uma entidade que é representada por meio de estátua, por meio de retrato e assim por diante. Mas aqui não fala disso. Aqui diz que esse povo foi idólatra de si mesmo. O povo estava preocupado com a sua diversão, com o seu prazer. O povo estava se endeusando, escolhendo opções de vida em que eles, individualmente, eram o centro das suas escolhas. Veja bem, queridos, eu vou aqui fazer um parênteses. Não há nada errado você se divertir,
você sentar com seus amigos, com seus irmãos, ter um momento de fazer o churrasco, fazer a feijoada, juntar o povo, estar alegre. Não tem nada errado em si, em origem, em termos, até aqui. O problema é que quando a sua vida passa a ser vivida somente para autossatisfação, autogratificação, quando você pensa só em você, no seu prazer, eu estou cansado. Eu não posso, porque você passou a ser o centro. Você vive em função de você apenas. E esta é a pior das idolatrias. É a idolatria de si mesmo. Quando você passa a ser o Deus da sua vida. Quando tudo que você faz, todas as opções, é para agradar o seu querer e fazer aquilo que traz alegria. Há um tempo atrás, você encontrava uma categoria de crente mais compromissada com o reino de Deus, que tinha condições de negar mais a si mesmo. Hoje em dia é mais difícil. Logo porque as igrejas, as pregações, os cultos giram em torno de agradar o ouvinte, de tirar a tristeza do coração do povo, de trazer a bênção para o povo. E o povo que frequenta as igrejas, aí com exceções, como havia exceções aqui no texto. Paulo nunca vai dizer todos eles, Paulo vai dizer como alguns deles. Em todas as citações das práticas erradas que o povo fez no deserto, o povo de Israel cometeu nessa caminhada à terra prometida, não eram todos, era a maioria deles, era boa parte deles. Há exceções. Há um raciocínio hoje muito presente na vida de muitos daqueles que vêm à igreja. E o raciocínio é: o que é que eu vou ganhar com isso? Esse raciocínio tem matado a igreja. Esse raciocínio tem corroído o progresso do evangelho. Porque igreja não se faz com esse raciocínio. Igreja se faz com raciocínio: o que é que eu posso doar? O que é que eu posso fazer para que o nome de Deus, o reino de Deus, cresça na face da terra? Para que pessoas conheçam o amor de Deus e se encontrem com o Salvador. Para que a igreja cresça. Quando você vem para a igreja com raciocínio: o que é que eu ganho com isso? Você está pensando em Deus como um empresário. E Deus não é empresário. Deus é Senhor dos senhores. Deus é dono de tudo que existe. Enquanto nós estamos preocupados, sim, nós protestantes, desde a nossa origem, temos gastado muito tempo, pensado muito, escrito muito sobre a idolatria do homem que se curva diante de imagens. Temos nos esquecido de falar da idolatria do eu, do pensamento que se faz presente em muitos corações, de que todos têm que viver, girar, gravitar em torno da minha vida. Por isso que nós, irmãos, muitas vezes como igreja, não temos uma ligação maior. Porque no ambiente que cada um pensa em si mesmo, quando é que vai haver uma ligação? Quando é que vai haver um ajuntamento? Se você vem aqui, recebe o que você quer e vai embora. Esse é o pior perigo, essa é a grande idolatria, a idolatria do eu. Outro pecado que Paulo nos alerta, e que é algo muito importante de se observar, é que nós devemos cuidar para não viver uma vida imoral. Não apenas uma vida idólatra em que o eu passa a ser o Deus da minha vida, e para não vivermos uma vida de imoralidade. E Paulo cita o exemplo. Há um momento na história de Israel em que o povo começa a se aproximar das midianitas, das moabitas,
E muitos começam a se prostituir com esses povos em redor, ainda na caminhada no deserto. E Paulo diz: não façam, não pratiquem imoralidade como eles praticam. A imoralidade hoje chegou não só nas vestimentas, isso é coisa pequena. A imoralidade está dentro do seu quarto. Se você acessar uma tecla, se você fizer uma pesquisa no Google, der um enter, ela está dentro do seu carro, do seu quarto, da sua casa. Antigamente se falava muito, cuidado com essas novelas. Cara, fichinha hoje. O problema maior é o mau uso da internet. E mais, queridos, o sexo é coisa sagrada, é coisa de Deus. E nós temos que valorizar o sexo dentro de uma relação de amor no casamento. Tem crescido muito um raciocínio que é mais uma justificativa do que teologia. A gente se ama, nós já estamos há muito tempo namorando, com esse namoro, então nós só não somos casados no papel, mas há amor entre nós. Então, eu acho que Deus não vai achar problema nenhum da gente viver uma vida sexualmente ativa. Deus vai achar muito errado isso. Deus vai achar muito errado isso. Senão Ele não diria para a gente ter cuidado para não viver uma vida de imoralidade. É claro que nós pensamos muito aqui do ato físico. E aqui o exemplo está apontando para o ato físico. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Porque muitas vezes a gente não comete o ato físico, mas a nossa mente é porca. A nossa mente cria fantasias e ideias que vão corroendo o nosso coração e a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter cuidado para não viver uma vida de imoralidade. Se não fosse importante dizer isso, a Bíblia, Paulo não destacaria isso. Portanto, queridos, nós temos que ter cuidado na nossa vida espiritual, na área sexual. Não só na prática, na conduta, mas na nossa mente. Adultério é errado, continua errado, está valendo. Deus não disse, olha, a partir de agora eu vou liberar, vocês podem adulterar. Está errado. Então eu estou contando só o que vocês já sabem. Eu estou relembrando apenas o que a Bíblia diz, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil mortos. É claro que sexo a gente fala pouco. Como a gente evita de falar também de dinheiro, porque aí fora tem tantas igrejas que abusam no falar do dinheiro. Nós às vezes falamos pouco de sexo na igreja e falamos pouco do dinheiro na igreja pelo mau uso. Mas nós devemos saber que precisamos ter cuidado nessa área de nossa vida. Temos que ter cuidado com o nosso coração para não adorar nós mesmos. Temos que ter cuidado com os nossos impulsos sexuais para não viver uma vida de moralidade. Porque isso desagrada a Deus. Terceiro, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Existe uma diferença muito clara entre ter fé e tentar a Deus. Eu vou tentar traduzir isso para vocês. Tem muita gente que diz que está tendo fé, mas está sendo inconsequente, irresponsável na sua vida espiritual. Porque afirma coisas que Deus não afirmou. E as pessoas abraçam, ou ela mesma abraça, como se aquilo fosse de Deus, e na verdade é um ato irresponsável da parte daquele. Jesus está no deserto e ele está sendo tentado pelo diabo. O diabo diz assim, ele está no pináculo do templo
E o diabo disse para Jesus: pula daqui, porque está escrito que aos seus anjos ele daria ordens se você tropeçasse em alguma pedra. Pula daqui. Duas observações. Você sabe que referência aqui, o que é que o diabo está usando para argumentar com Jesus, para vencê-lo na tentação e para que ele viesse a pular do pináculo do templo? Salmo 91. Então não adianta você abrir no Salmo 91 na sua casa, que o diabo conhece o Salmo 91 de có e salteado. Quando ele tenta Jesus com o Salmo 91. É lá no Salmo 91 que está escrito: aos seus anjos dará ordem a vosso respeito, para que vos guarde, para que não, quando tropeçares em alguma pedra. O diabo usa o Salmo 91. E Jesus responde com a própria Bíblia dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus não pulou? Por que Jesus não cedeu à proposta de mostrar para todos que estavam ali, na plateia do templo, como ele era poderoso, como ele era filho de Deus? Olha aí, está vendo o anjo? Olha o tamanho do anjo que veio me segurar para que eu não caísse. É muito tentador. Jesus não pulou, porque não tinha propósito, não tinha razão, não tinha motivo de Jesus pular do nada para que anjos fossem liberados para socorrê-lo. Não tinha propósito. Estou chegando lá. Outra realidade, outra situação era se Jesus estivesse andando em algum momento do seu ministério e viesse uma situação tal que ele escorregasse, estivesse a cair, aí sim havia um propósito, uma necessidade de Deus mandar anjos para segurar Jesus e não deixá-lo cair. Toda vez que responsavelmente nós fazemos alguma coisa, pulamos e dizendo: Deus me segura, sem que Ele tenha me mandado, sem que aquilo vá redundar para a glória de Deus, é tentar a Deus. É o mesmo que dar um cheque sem ter conta no banco e a gente diz: não, Deus proverá. Aí você chama isso de fé? Eu chamo isso de imprudência. Eu chamo isso de responsabilidade. Não tentarás o Senhor teu Deus. E quando você deu o cheque, foi para comprar aquele sapato, aquela roupa que você não podia comprar, não tinha dinheiro para comprar. Aí diz: o Senhor proverá. Agora, se é para dar entrada no hospital, você tem que dar um cheque calção, você não tem dinheiro e sabe disso, mas tem que dar um cheque calção, aí você vai dizer com toda a fé: o Senhor proverá. Isso não é tentar a Deus. Mas abusar de Deus para que Deus dê conta das suas irresponsabilidades, isso é tentar a Deus. Esse povo chega no deserto, esse povo faz o que não deve, e eles são picados por serpentes, muitos morrem porque tentaram a Deus. E tentar a Deus é muito perigoso, querido. Saiba disso. Agradar a Deus é melhor. Tentar a Deus é perigoso. E diz mais, no versículo 10: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. É tão bonito ouvir vocês cantando. Nós tivemos um louvor tão agradável, tão marcante aos nossos corações aqui. Tiago vai dizer: a mesma língua que louva é a mesma língua que amaldiçoa. E aqui nós somos alertados quanto ao perigo de murmurar, de usar mal a nossa boca, de deixar o veneno sair, o ódio, o juízo, a maledicência. Aqui ele vai dizer que o povo murmurou, e alguns dizem assim, para mim, né, nessa caminhada, alguns dizem: pastor, esse povo do deserto era um povo complicado, não era? Eu digo: não, nós somos piores do que eles.
E por que somos piores do que eles? Eles não tinham a Bíblia completa como a gente tem. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro deles. Era um povo que estava à prova todo dia, um sol quente, um deserto. E a gente não. A gente tem iPad, a gente tem iPhone, tem até iPin na sua casa. E a gente fica reclamando. Eu fico assim, às vezes, querido, dá vontade de meter o cajado na pedra. Você não sabe a vontade. Eu sei o que Moisés passou. Eu sei muito bem o que Moisés passou. A murmuração está muito próximo da adoração a si mesmo. Porque, meus queridos, vocês sabem disso, eu sei disso. As nossas murmurações são por motivos tão fúteis, tão insignificantes, tão materialistas, tão infantis, que nós deveríamos ficar com vergonha. Dos motivos que a gente se queixa, das coisas que a gente se queixa. A gente só vai louvar a Deus quando a gente for grande, maduro, o bastante para entender que a gente não merece o que a gente recebe de Deus. A gente nem merece o que recebe dele. Mas a gente fica olhando para o que deveria ser, o que deveria ter, e a gente começa a murmurar das coisas, dos acontecimentos, dos outros. A gente é especialista de falar mal dos outros. Eu sei que dá prazer. Gente, da mesma forma que a imoralidade é um problema sério, dá prazer. E a gente sabe que falar mal dos outros dá prazer. É ou não é? Muito bem, Carlos. Dá prazer. Sabe por que dá prazer? Eu vou explicar para você. Isso é psicologia pura. Porque toda vez que você fala de alguém, você se sente melhor. Porque é importante descer o outro para que você apareça. Meu querido, toda vez que para você aparecer, você tem que derrubar alguém, puxar o tapete de alguém, você merece uma peia bem dada. Mas uma surra bem dada em você é pouco. Porque está tudo errado. A Bíblia diz que nós temos que ser servos um dos outros. Quando a gente começa a exigir demais, a reclamar demais, está tudo errado. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E o pior é o seguinte, querido. Quanto mais a gente murmura, mais piora. É ou não é? É. Sim ou não? Sim. Eu não vou nem pedir para você fazer um teste, porque você vai complicar a coisa para você. Murmura para ver se não piora. O teste é o seguinte. Comece a agradecer. Comece a louvar a Deus. Ao invés de murmurar, use sua boca para louvar a Deus. Ou então para se calar. Tem hora que a gente tem vontade de dizer tanta coisa. A maior bênção não é quando a gente fala e desabafa. Quando a gente não leva desaforo para casa. Lá no Nordeste a gente tem ensinado assim, né, Peixoto? Não leva desaforo para casa. Tal, aquele negócio todo. Aí quando a gente se converte, aí fica danado para o nosso lado esse negócio, porque tem que lutar contra aquilo que foi ensinado para a gente. De não levar desaforo para casa, de puxar a peixeira. A gente é tendente a isso, puxa a peixeira. Hoje eu falei de manhã sobre o Salmo 131 e foi usado agora no começo do culto. O Salmo 131 é um salmo lindo, é o salmo da confiança, é o salmo da espera. E o segredo é se colocar nos braços do Pai como uma criança desmamada. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo é fiz calar a minha alma. Fiz calar a minha alma. Você só cala a boca quando sua alma cala.
Você não entendeu isso? Você não entendeu que tudo que você fala reflete o que sua alma é? Você precisa ir para o colo do Pai. Para não queixar, murmurar, para não julgar. Vai para o colo do Pai. Aí você vai aprender a calar e sossegar a sua alma. Quando nós não estamos no colo do Pai, nossa boca fala o que não deve. Quando a gente não está na presença de Deus em comunhão e gratidão, a nossa boca reclama, a nossa boca se queixa. A palavra de Deus é clara. Paulo, ele escolhe 4 atos que foi motivo de perdição para a vida do povo que morreu no deserto. Um povo que não levou a sério a idolatria de si mesmo, um povo que não levou a sério a questão da moralidade sexual, o povo que não levou a sério o ato de colocar Deus à prova, o ato das pessoas que murmuravam e não louvavam quando estavam passando por dificuldades e aflições. Não sei dizer para vocês por que é que Deus escolheu destacar estes pecados, estas práticas, sobre outras que são graves no mesmo nível destas que foram praticadas por esse povo. Mas eu só sei uma coisa, que está escrito: todas essas atitudes não agradaram a Deus. Nós só vamos viver um cristianismo autêntico quando nós nos preocuparmos em agradar a Deus. Toda vez que nós vivermos um cristianismo, entre aspas, que é o cristianismo da autogratificação, daquilo que me agrada, tudo vai ser chato. Tudo vai ser ruim.